Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Todos encontraram, né? Pode. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Nos edifica, nos exorta, use a minha vida para falar a sua palavra à sua igreja. Pois assim te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém? Diz assim, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz o quê? A perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontra. Olha o versículo, vamos ler de novo, 13 e o 14. Quem tem a sua Bíblia na mesma versão que a minha? Tá igual? Eu vou contar até 3, você vai ler junto comigo. 1, 2, 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontram. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Ele está dizendo: entrai pela porta larga. É o que ele está dizendo? Não. Mas a gente precisa, deixa eu baixar um pouquinho mais o fundo aqui, a gente precisa entender uma coisa. Uma vez, um tempinho atrás, não sei se 3 ou 4 anos, eu e minha esposa, a gente assumimos uma igreja ali em Arcozelo, pastor, não se lembra daquela igreja? Nós ficamos lá e tinha um casal que ia lá. E um dia no culto, estava muito frio, gente, muito frio, igual tem feito alguns tempos aí. E minha esposa, ela foi de calça e um sobretudo grande, uma saia, eu fui normal. E uma moça congregava lá, quando viu aquilo, não quis voltar mais no culto. E a gente perguntou à moça de lá, dizendo assim: por que fulano não voltou mais no culto? Ela falou: pastor, não voltou mais porque a igreja de vocês é porta larga. Como assim? Porque a sua esposa estava de calça. Eu falei: irmão, é muita ignorância da parte dela. Aí, tudo bem, a gente ficou triste por 2 motivos. Primeiro, a pessoa julgar sem saber, e segundo, pensando o que a gente poderia fazer para resolver aquela situação, uma vez que nós não estávamos errados. Falei: faz o seguinte, marca com essa irmã uma conversa, que a gente quer conversar com ela, ir na casa dela e explicar, mostrar biblicamente que isso não tem nada a ver com a Bíblia. Quando nós fomos, aí marcou, quando fomos na casa dessa pessoa, chegamos lá, já vimos 3 carros velhos no quintal, uma moto, os cachorros, a casa toda caiu nos pedaços. Quando eu comecei a conversar, os carros não tinham documento. Foi o que eu perguntei, eu quero saber como é que era. Os carros não tinham documento, o cara não tinha carteira, o terreno era de posse, invadido, briga com o vizinho. Falei: e vem dizer que a gente é porta larga? A pessoa vivendo com a vida toda irregular e vem querer julgar porque você está com uma roupa. A Bíblia não fala de roupa. Então, quando fala que porta larga e porta estreita, não está falando de vestimenta, está falando de comportamento. E eu quero falar sobre isso aqui. A Bíblia vai nos ensinar isso. Então, quando Jesus diz: entrai pela porta estreita, Ele está dizendo que quem quer segui-lo vai ter que estreitar a sua vida com Jesus. E tudo aquilo que está errado na nossa vida, nós vamos ter que começar a arrumar. Porque hoje, irmãos, por que eu digo isso? Existe um problema muito grande das igrejas, que é olhar aquilo que não deve olhar e esquecer de olhar o que se deve olhar. Por exemplo, vou citar um exemplo: o irmão está assistindo o culto com o bonezinho dele. Se é em outra igreja, eles iam falar assim: irmão, tira esse boné aí porque é pecado. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver isso. Jesus não está preocupado com você entrou aqui e está com um boné na cabeça.
Ou se você está com um chapéuzinho na sua cabeça sentado, claro, nós temos que estar bem vestidos. Porque a Bíblia diz que nós não podemos despertar a lascívia, que é a sensualidade. Mas não é isso que nós estamos tratando hoje. O que ele diz, porta estreita, é conduta de vida com Deus, comportamento. E hoje as pessoas estão olhando isso. Fulano está de saia, fulano está de calça, fulano está de boné, fulano está de batom, fulano está de maquiagem, tudo com decência. Não tem nada a ver isso. E aí hoje, olham-se essas coisas e esquecem as coisas principais, que é ser honesto, verdadeiro, sincero, comprar e pagar, tratar e cumprir, tentar de todas as maneiras, ainda com dificuldade, levar a sua vida de forma honesta e honrosa. Isso é entrar pela porta estreita. Porque, irmãos, não é fácil, eu digo, não é fácil levar uma vida honesta no mundo que vivemos. Não é fácil. Você comprar e pagar suas contas em dia é milagre isso aí. Eu falo, é milagre. Porque o nosso dinheiro já não dá para quase nada. A gente tem que pedir força a Deus. Senhor, me dá força para pagar essa conta, porque eu quero e não tenho. Por que isso? Porque o mundo quer nos levar a uma vida de falta de compromisso. O mundo quer nos levar a uma vida de porta larga. Mas o cristão verdadeiro não se comporta, não se conforma com a porta larga. Ele anda na porta estreita, apertada. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Ou seja, para o erro tudo é mais fácil, para o caminho errado tudo é mais fácil. O dinheiro vem mais rápido, a fama vem mais rápido, o glamour vem mais rápido, tudo vem mais fácil. Porém, o caminho fácil leva para a perdição. O caminho fácil leva para a morte, irmão. Como a irmã contou o testemunho dela, estava cansada, saiu cedo, não conseguiu descansar, mas veio hoje cultuar a Deus. Ela decidiu: hoje eu vou me imprensar, hoje eu vou me estreitar para estar na porta estreita. Porque o mais fácil é ficar em casa. Vou ver aqui um programa aqui, né? Vou ver um negocinho, vou assistir um culto online. Eu não vou ir na igreja, mas não é a mesma coisa. Você pode assistir um culto online, mas quando não tem culto na sua igreja. Ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar só trabalhando, não. Eu vou entrar nesse esquema sujo aqui. Eu vou roubar esse dinheirinho aqui, vou fazer parte daquele esquema ali. Eu vou andar, eu não vou me poser, eu vou botar essa roupa curta mesmo, eu vou despertar a sensualidade, eu vou lá para o bar beber, vou fazer não sei o que lá mais. Isso é o caminho lá, que não tem dificuldade, mas vai levar para a morte e para o inferno, sem salvação. É a igreja que tudo pode, não, você tá ali, não é casado, pode tocar bateria, está bebendo, não pode cantar aqui, não pode pregar, se pode, porque às vezes o dízimo da pessoa é alto, aí ela pode tudo. Isso é porta larga, porta estreita, é vida com Deus. Você vai ver, por exemplo, os discípulos de Jesus, Atos dos Apóstolos, quando começa a narrativa de Atos, ali vai nos capítulos, se eu não me engano, no capítulo 8, falando, o primeiro mártir é quem? Estevão. Um homem que decidiu andar na porta estreita, que é Jesus, morreu apedrejado. Porque sua pregação era confrontando o erro, confrontando o pecado. João Batista morreu degolado, porque sua pregação era confrontando o erro, confrontando o pecado. O Senhor Jesus foi crucificado. Por quê? Porque sua pregação era confrontando o erro, confrontando o pecado. Meu irmão, quem anda na porta estreita não vai agradar muita gente, mas vai agradar a Deus. E a nossa preocupação tem que ser somente essa: agradar a Deus. Quem agrada a Deus, por Deus é agradado. Já pensou nisso? Deixa eu te fazer uma pergunta para você responder. Todos vocês têm problema. Será que todos os problemas que você tem, alguma pessoa poderia resolver? Talvez o financeiro poderia. Mas se a pessoa for diagnosticada com uma doença mortal, e os médicos falaram que não tem mais jeito, ninguém na terra vai poder fazer nada por você,
Por mais que ela ame você e goste, não vai poder fazer nada. Mas Deus pode tudo. Então o que é melhor? Agradar o homem ou agradar a Deus? Prefiro agradar a Deus. Esse fulano é antipático, esse fulano é chato, esse fulano é isso, esse fulano é aquilo, porque tudo para ele é Deus, claro, porque na hora que o fulano estiver na fundo do poço, quem vai estender a mão e levantar ele é quem? É Deus. Então eu quero andar na porta estreita. Você vai numa igreja, está lotado, e não consegue fazer nada por ninguém, e você vai numa igreja pequenininha, porta estreita, que consegue fazer tudo por aqueles que ali estão. Estava num lugar e conversando a gente falou sobre os equipamentos que a gente conseguiu comprar, que a gente ia levar 3 anos para pagar, ficar mais ou menos 3 anos pagando, com uma média de 6 ou 7 ovelhas, a gente conseguiu pagar com 6 meses. E aí você pega uma igreja gigantesca, que às vezes quer comprar um galão de água e não consegue porque ninguém quer fazer. Por quê? Porque evangelho porta estreita gera amor no coração, evangelho porta larga gera vaidade, arrogância, tudo que o capeta coloca. Se você levar sua vida estreita com Deus, você vai ter tudo de Deus dentro de você. Você vai querer ajudar, vai querer amar, vai querer cuidar, vai querer se desviar do mal. Mas se você levar uma vida de porta larga, você vai querer ficar com o nariz empinado, com salto, pousudo, e não vai fazer nada por ninguém. E no final das contas, vai perder sua salvação. Então ele está falando de porta larga e muitos que entram por ela. Quantas pessoas no ano passado, nesse ano, todos os anos, saíram da igreja porque não suportaram a palavra e foram para o mundo? E muitas dessas morreram. No período da pandemia, quantas pessoas morreram? Crentes, não crentes, salvos, não salvos, desviados, muitos. Muitos não suportaram. A Bíblia diz que nos últimos dias o povo não suportaria a sã doutrina, irmãos. As pessoas não estão suportando mais ouvir a palavra. Você quer um exemplo? Faz um culto de revelação, ele enche. Mas faz um culto de palavra, ninguém quer ir, irmão. E as pessoas falam, na igreja ali não tem poder de Deus não, porque lá é só palavra, só pregação. Irmão, quanta ignorância. Quanta ignorância. Porque Jesus disse, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e cuidais dela ter a vida eterna. Se você quer conhecer Jesus, se você quer saber como agradá-lo, como ele te servir, ou como ele te abençoar, só através da palavra. Não tem outro jeito. E aí as pessoas ficam preguiçosas. Por quê? Porque o evangelho de porta larga gera crente preguiçoso. O evangelho de porta estreita gera crente forte. Porque o evangelho de porta larga não ora. Evangelho de porta larga não jejua. Evangelho de porta larga não lê Bíblia. Mas evangelho de porta estreita jejua, ora, lê Bíblia, sobe monte, vem no culto, escola dominical, ensino, estuda, busca, paga preço, mas recebe sua vitória. A palavra de Deus diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Você quer ser galardoado? Você quer ser abençoado? Busque a Deus, irmãos. Não busque o homem, busque a Deus. Estava sexta-feira dando aula na igreja do pastor Diamatão, um amigo me convidou para dar aula lá, e a gente falava sobre isso. Os crentes hoje estão preguiçosos. O pastor vai orar por mim, o pastor tem uma revelação para mim, o irmão tem. Por quê? Porque tem preguiça de desenvolver a sua própria intimidade com Deus. Meu irmão, desde a morte de Cristo na cruz, todos têm acesso direto a Deus, mas não fazem. Eu te pergunto para você responder, mas essa semana quantas vezes você orou? Quem está ouvindo vai ver pelo vídeo. Quantas vezes orou? Quantas vezes jejuou? Quantas vezes leu a Bíblia? Quantas vezes você teve o seu momento na sua casa, no seu trabalho, em algum lugar, sua vida com Deus? A irmã deu o testemunho dela aqui, vocês ouviram? É assim que o inimigo age. Quando você começa a querer ter sua vida com Deus, ele ataca alguém. Geralmente o mais fraco, uma criança, alguém. Ele faz alguma coisa para você desanimar de ter sua vida com Deus.
começa a orar, jejuar, vem uma notícia ruim. Aí você fala, não vou nem orar mais, porque antes de eu orar já estava tudo bom. Pois é, mas o tudo bom é porta larga, o tudo imprensado é porta estreita. Jesus diz assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha, segue. Cruz é luta, cruz é problema, cruz é peso. Negue-se a si mesmo, não tem que me negar. Eu tenho que me negar os meus desejos, eu tenho que me negar as minhas vontades, eu tenho que negar os prazeres da minha carne para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz: não andei segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não deis lugar à carne, mas ao Espírito, o Espírito de Deus. E aí, muitos não têm essa força. Porque ele diz no 14: porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Olha só, irmãos, poucos. Olha o que diz o 14. Isso aqui é Mateus está escrevendo aqui, isso aqui é Jesus. Versículo 14. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva o quê? Leva o quê? A vida. E olha assim, ó, e poucos há que a encontrem. Poucas pessoas encontram o caminho certo e a salvação. Teve um amigo meu, muitos anos ficou longe, depois ele voltou, eu fiquei sabendo que ele estava aí, fui lá, visitei a casa dele. Ele nem me chamou para entrar, me atendeu no portão. Eu falei: rapaz, como é que você está? Não está o nome aqui, que está gravando, fica chato. Conversei com ele e tal, e falei assim: rapaz, vamos lá na minha igreja. Ele: opa, você está fora, está bonito, está mudado. E ele, coitado, entrega na bebida. Falei: rapaz, vamos lá na igreja, cara, tal. Visita lá. Fui lá acho que uma vez, me atendeu na rua, depois encontrei em outro lugar, peguei o número dele, mandei mensagem. Ele não veio, não fez nada. Há um tempo atrás aí, não tem nem um ano, alguns meses, o telefone toca, o irmão dele dizendo que ele tinha morrido, faleceu, teve um infarto, bebendo demais. Talvez se eu tivesse aceitado aquele convite, aceitado Jesus, estaria vivo. Porque aí dali para aquele momento ele começar a cuidar da saúde, cuidar de si. Se eu não tivesse aceitado Jesus, irmão, eu não estava aqui mais longe, estava morto. O jeito que eu vivia, por onde eu andava, um acidente ou cirrose, alguma coisa ruim, ia me pegar, que é o que o bicho fica esperando. Mas graças a Deus, ainda no tempo, eu consegui aceitar o Senhor Jesus e entrar para a porta estreita. Estou aqui até hoje. Eu posso morrer amanhã ou até agora, mas eu estou com Cristo e vou para a glória. É isso que importa. O problema não é morrer, o problema é para onde vai sua alma quando você morrer. Então, dizendo que o caminho estreito, apertado a porta, poucos vão encontrar. E aí você vê hoje muitos líderes que eles priorizam o quê? Ter um carrão, uma casa boa, e aí faz esquema com politicagem, esquema corrupto, e entra para caminhos que não vai, e ele quer dinheiro, explora do povo e leva o povo para caminhos errados. Líderes cegos conduzem o povo para o abismo. Por quê? Porque eles querem facilidade, não querem passar em porta estreita. Irmão, quem vai querer chegar no final do mês e falar: meu Deus, não tem dinheiro para pagar o aluguel do tempo, não tem dinheiro para pagar o aluguel da minha casa, eu não tenho dinheiro para fazer compra, meus filhos estão aí sem coisa, aí está apertado, está assim, está assado. Aí chega o capeta e fala assim: vem para cá que eu vou fazer para você, que eu vou te dar, mas você tem que deixar eu colocar algo aí, você tem que deixar eu ensinar não sei o que aí. Porque quando Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 4, ele está no deserto, ele faz 40 dias de jejum ali, orando a Deus, jejuando. A Bíblia diz que ele teve fome, e o tentador chegou para ele e disse assim: se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras transformar em pães. Se tu és o Filho de Deus, pula-te abaixo. Se prostrar, te adorar, tudo isso te darei. O diabo vem na hora que você está vulnerável, com fome, necessitado, passando por aperto. Ele vem te oferecer a solução, suposta solução, que leva para o caminho largo. Mas se você permanece no caminho estreito, quem vai te servir são os anjos de Deus. A verdade é que poucos estão querendo pagar preço. Poucos estão querendo pagar um preço.
Todos querem uma facilidade. Você olha para um lado, fulano, a gente estava estudando lá, como eu falei, e cada um vai comentando um pouquinho, e eu falei assim, irmãos, e eu estou gravando isso aqui, tomara que Deus abençoe para a gravação, isso aí as pessoas vejam. A igreja de Jesus hoje em dia na terra é uma igreja falida. Eu sei que muitos falam, que isso? Está criticando, é um herege. Eu mostro em Atos dos Apóstolos capítulo 2. A igreja de hoje é uma igreja falida. Sabe por quê? Porque ela não tem união. Eu provo dentro da Bíblia que as igrejas de hoje não têm união. Aqui na nossa cidade não tem igreja unida. Eu provo na Bíblia e falo na cara de qualquer pastor, não tem. E eu vou ler para vocês aqui agora, para não ficar nas minhas palavras. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2. Abra aí comigo, Atos Apóstolos capítulo 2. Esse ditado que ele fala, né? Mata a cobra e mata a cobra e mata a cobra morta. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando aqui é Bíblia, tá? É verdade. É a pura verdade. Deixa eu só achar aqui um versículo que eu não vim preparado para esse momento. Deus está colocando no meu coração. Deixa eu achar aqui. Acho que não é Atos 2, eu acho que é Atos 3. Se eu encontrar um versículo, eu vou falar certinho para vocês ouvirem. E fala que todos perseveraram na doutrina dos apóstolos. 2,42, obrigado, pastor. 2,42, deixa eu achar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Olha só. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Nessa parte não, é outra. 42. 42, eu li 43, vamos lá, 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor. Vamos prosseguindo. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha o quê? Necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Deixa eu te falar uma coisa agora, que é o que eu estava falando. Por que as igrejas não têm união? Primeiro, você não precisa estar na casa de outro irmão da igreja todo dia. Você não precisa chamar ele para comer na sua casa todo dia. Mas quando você souber que ele está necessitado, você tem que ajudá-lo. Quando você souber que aquele pastor da igreja está sem pagar o aluguel do templo, ou está passando por uma necessidade, a igreja mais rica teria que ir lá ajudá-lo. Quando souber que o pastor ou o irmão não tem uma casa, não tem um emprego, está passando necessidade, se a igreja local da congrega não puder ajudar, a igreja vizinha tinha que vir ajudar. Mas sabe o que eles fazem? Sai da tua e vem para mim, porque servos do capeta, porque não são homens de Deus. Porque o homem de Deus, quando abre uma porta, ele fala que Deus abençoe, que Deus prospera, que o evangelho lhe frutifique, que o evangelho cresça, e eu vou ajudar. Não é tomar a igreja do outro pastor, é ajudar a ganhar almas para o reino de Jesus. Eu estou agora nesse movimento, arrecadando ajuda pela vida do nosso pastor. Vocês aqui sabem, vou citar nome, e estou pedindo alguns pastores, porque eu vou ajudar e não ajudam nada. E vem me desculpa, esses camaradas são pregadores de evangelho falso, não são de Deus, são falsos profetas. Porque o que é de Deus, se ele não puder ajudar, ele vai correr atrás de quem pode para ajudar quem necessita. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho 11 anos pastoreando aqui e não tenho um centavo aqui de pastor nenhum, de político nenhum, de ninguém de fora. Tudo aqui dentro é providenciado por Deus e pelas ovelhas que aqui congregam, porque ninguém nunca quis me ajudar. Glória a Deus, aleluia. Nenhum pastor chegou e falou assim: como é que você está? Pelo contrário, chega sempre a notícia: vai fechar, não vai para frente, porque ele veio do nada. Ele era cachaceiro, ele era pinguço, ele abriu a igreja para ganhar dinheiro, não vai dar certo e vai fechar. Eu só escuto falar mal, mas graças a Deus estou 11 anos pastoreando esse templo aberto. Aqui pessoas foram curadas de câncer, casamento
pessoas abençoadas, muitos milagres que Deus fez aqui e continua fazendo. Glória a Deus, glória a Deus. Porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Então, se você ler esse capítulo, você vê que não tem união, porque você pega igrejas grandes na rede social, que os seus líderes têm fazenda, têm tudo mais, os seus membros, muitos não têm arroz para comer em casa. Eles falam, pega esse envelopezinho, faz um propósito que Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar, não é assim? Aí o irmãozinho, coitado, ele vai lá vender latinha, tá entendendo, irmão? Ele vende latinha, para pegar o dinheiro, irmão Douglas, botar no envelope e levar na igreja para Deus abençoar ele. Aí se Deus não fizer nada, porque isso não é bíblico, se não abençoar, ele fala, pastor, eu fiz aqui um voto da campanha do capeta aberto, as portas abertas, sei lá o que é o raio do pato, mas eu não fui abençoado. Sabe o que o pastor fala? É porque você está com pouca fé, né? Pouca fé, então o capeta está em cima do altar dizendo a palavra. Porque a Bíblia diz em Tiago, se entrar um irmão necessitado de um alimento, de uma vestimenta, e você disser ao irmão e de paz, aquietar, orar, abençoar e não der nada do seu corpo, que adianta a sua fé? A fé sem obra, ela é morta. E eu posso falar isso com propriedade, porque o evangelho que eu prego aqui eu vivo. Quantas cesta básica a gente fez e ajudou pessoas que precisavam, quantas roupas a gente arrecadou e ajudou quem precisava, quantas contas de luz a gente ajudou a pagar de pessoas que precisavam, quantas vezes eu e minha esposa largamos de comer, passar necessidade para pegar cesta básica e levar para o povo e a gente ficar sem para ajudar outras pessoas. Então eu posso dizer, porque eu tenho moral. Glória a Deus. Deus é Deus na minha vida e é Deus nesse lugar, e eu não me calo e continuo pregando. Não tenho nenhum envolvimento com política, não fiz uma parceria com vereador, com ninguém, com nada, não tenho rabo preso com ninguém. Minha vida está nas mãos de Deus. Cadê a união da igreja? Porta larga, irmão, evangelho largo. São portas largas. Até já comprando um microfone, né, e público do pastor Matheus. Exatamente, um pastor amigo meu abriu uma igreja e falou assim, pastor, nós estamos na dificuldade lá, e nós também aqui. Falei, pastor, mas eu vou te ajudar. Nós tínhamos conseguido comprar outro microfone, eu peguei o microfone sem fio que a gente tinha, porque ele usava microfone de fio, e ele gostava de sair no meio do povo para orar e tal, e não tinha microfone. Eu peguei o microfone que tinha nosso, falei com os irmãos, dei o microfone sem fio para ele lá, ele botou lá e usou o microfone. Aí ele saiu fazer um púlpito, eu não tinha como comprar o material, o outro irmão doou o material, eu fui lá e fiz o púlpito para ele, e dei o púlpito, fiz bonitinho, pintei e dei o púlpito para ele. Aí ele precisava alguma coisa a mais, a gente foi lá e ajudava. E nos cultos eu ia lá e dava apoio, dava incentivo. E ele tinha uma outra igreja de mês que tinha fechado, e os irmãos não congregavam mais lá. Eu posso até falar o nome dele aqui, porque ele é amigo dele. Hoje ele não é mais pastor, se desviou, mas era uma pessoa boa, o pastor Diego. E aí lá mesmo o povo querendo, ele estava meio desanimado. Eu falei, pastor, volta aí, pastor, esse povo, abre a igreja, eu te ajudo, eu te incentivo, sabe que eu venho pregar, ensinar, eu venho ensinar, e o senhor pastoreia aí. E ele reabriu o trabalho e continuou, e assim eu fui, às vezes que pude, fui lá, preguei, ajudei, e ele ficou pastoreando. Depois a gente não teve mais envolvimento, se afastamos, mas ele continuou fazendo a obra, acabou depois para frente se desviando, mas isso não vem ao caso. Mas eu incentivei, a gente ajudou, porque é isso que eu quero, que abram muitas portas e pregue o evangelho da salvação. Não quero tomar o vento de ninguém. Ninguém pode chegar e dizer, o pastor aqui se convidou fulano da minha igreja para ir para dentro. Nunca fiz isso, pelo contrário, mas sempre fizeram isso comigo, tentaram tirar o verde daqui. Já peguei pessoas na porta do bar, já evangelizamos na rua, pessoas que estavam viciadas, pessoas drogadas, pessoas que vieram, foram salvas, foram libertas, como o testemunho do São José mesmo conta. Ninguém quis ir lá atrás dele, mas quiseram vir aqui depois pegar limpinho e levar para lá. Por quê? Porque não tem união. Tem unidade, mas não tem união. E agora na ajuda que eu estou pedindo, eu fico, vou ver, eu vou pedir, eu vou ajudar, e não fazem nada. E pasme, pessoas que não são crentes estão ajudando. Isso é triste, isso é uma vergonha para nós. É como Jonas naquele barco, pastor, que ele ali foi repreendido pelos ímpios. Você já pensou isso? Uma igreja passar vergonha para os ímpios? Irmãos, existe uma religião aí, não falo agora que está sendo gravado, que os membros dela
não são pobres, não tem um pobre. Vocês sabem qual é. Mas deveria ser o contrário. Olha o que está aqui. Eles partiam pão, comunhão e tudo mais, e vendiam suas fazendas para repartir. Acontece, irmão, no dia de hoje. Irmão, você tem casa própria? Não tenho não, moro de aluguel, estou trabalhando, pagando com dificuldade. É mesmo? Não, peraí, como eu disse, irmão, que a igreja aqui é rica, vamos comprar um terreninho e fazer uma casa para você. Ah, mas pastor, mas depois esse irmão vai embora da igreja, né? E nós fizemos o trabalho todo. Não interessa se ele vai embora, idiota. Interessa você fazer o que Deus manda. Ele não fala se vai ficar ou não vai, é fazer enquanto está. É fazer enquanto está. Se ele quiser ficar bem, se não quiser, amém. Jesus disse: tudo que fizer um desses pequeninos em meu nome, crendo que fazendo o nome de Jesus é Deus que nos recompensa. E tudo que fizer os pequeninos em meu nome está fazendo para mim. Você quer fazer algo para Deus? Faça por uma pessoa, porque Deus não precisa de dinheiro. Deus é rico, Ele é dono do ouro da prata. Não precisa botar envelopinho. Pega envelope com 300, Deus vai te abençoar. Não abençoa nada. Pega esse envelope com 300, Deus irmão está do seu lado. Aqui, irmão, você tem de compra lá? Não tem não. Toma aqui 300 reais para você fazer compra. Você está entendendo? Se você abençoar o irmão que está do seu lado, Deus abençoa a sua vida. A Bíblia diz sobre o dízimo e a oferta. É bíblico, eu provo. Mas não é bíblico o pastor ficar extorquindo o povo. Você quer comprar uma lâmpada? Deus vai te abençoar para o seu. Pastor, posso botar uma lâmpada ali mais forte ali? Pode. Vai ser bem-vindo. Vai lá e compra igual que você quis. Pastor, eu quero comprar aqui um instrumento novo. Posso comprar? Pode. Você vai lá e compra. Foi bem-vindo. Pastor, eu queria dar uma bênção para aquele irmão, ou para o senhor, para qualquer um. Amém. É muito bem-vindo. Mas ficar pedindo, extorquindo, não. Tem que partir do seu coração. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O que isso tem a ver com o evangelho claro e imprensado? Tudo a ver. Porque se você seguir a Bíblia, é imprensado. Se for pelo caminho do mundo, fica como está aí. Aí você vê, irmão, eu vejo duas igrejas, pastor. Em algum lugar você passa, irmão. Uma na direita assim, aí você passa um pouquinho, tem outra aqui está de frente o vídeo, uma na direita e uma na esquerda. Na direita lotada, a esquerda vazia. Aí a outra tem o sal de carrão, o outro chega lá. E quando o outro vai estar pobrezinho, começa a mudar a igreja, levanta o som para abafar o outro. E às vezes põe dinheiro no mesmo culto para atrapalhar um ao outro, mas não consegue entrar numa comunhão. Porque não tem comunhão. A pregação que eles pregam é diferente. Um prega uma coisa, um prega outra, não prega a mesma palavra. Não vive o mesmo propósito. Qual é o propósito? Servir a Deus e ganhar almas. Aí você vai na internet, esses coaches que estão aí, estão pregando, estão batizando, dizendo: vai procurar uma igreja para você congregar. Não quer nem ficar com eles, manda para a igreja. Ninguém fica aqui, só aqui tem milagre, aqui que é a bênção, aqui que é a porta, aqui é a última porta, aqui é o último socorro. Não é nada, meu irmão. De repente, a última bolacha do pacote está toda quebrada. Sabia disso? Tem gente que fala assim: fulano se acha a última bolacha do pacote. Sabe como esse biscoito também, cara? Às vezes o último biscoito está todo amassado pelo peso dos outros, irmão. Então não se acha a última bolacha não, porque ela pode estar boa, mas pode estar toda quebrada. Não tem última porta, irmão. Porque a porta não é esse tempo. A porta não sou eu. A porta é Jesus e só tem um. Então não tem última. Aleluia. Jesus é o cara. Ele é a porta. Aqui é apenas mais uma porta que Deus abriu para somar com as que já tem, para poder ganhar almas em lugares diferentes. Tem um pastor que está fazendo um trabalho que eu acho muito bonito na internet, estou acompanhando, com o pastor Carlos Cardoso. Ontem eu vi ele pregando num lugar muito simples, um galpão aberto. Na hora que eu estava deitado, já era quase meia-noite, eu fiquei assistindo. Falei: mas poxa, que bonito. Eu pensava que só pregava em igreja famosa. Não, o cara estava lá não sei aonde, lá na tribo de índio, levando comida, levando alimento, pedindo ajuda, e falou que está numa luta danada, com dificuldade de conseguir ajuda para levar para as pessoas, mas está levando, está lutando, está indo lá para a África, por lugares necessitados, aqui no Brasil. Isso é bonito. Isso é bonito. Aí fala assim: vamos fazer um projeto de unir igreja só para cultuar Deus. Vamos unir igreja. Aí vai lá, chama eu, pastor, só para a gente ficar no altar, dando glória. Aí quando acabou, cadê a união? Cadê o alimento que o irmão precisa? Cadê a ajuda que o outro irmão necessita? Então, aí, pastor, põe dinheiro, então não é união, não vem chamar não. Deixa quietinho no meu canto aqui. Que se não for para ajudar os pobres, Jesus falou que a boa religião, acho que é Tiago que fala,
A religião verdadeira é ajudar os órfãos e as viúvas. Essa é a religião pura e imaculada. O que Deus quer é que a gente ajude. Eu sei que muita gente não tem condição de ajudar, está precisando de ajuda para ajudar como? Eu estou falando de quem tem e não quer fazer. Como as igrejas ricas que tem aí. Tem um líder aí que eu falo o nome, mas cara é mandar até matar. Né? Matar não tem problema não, o negócio é minha família. Mas ele é o líder mais rico do mundo. E não faz nada pelas outras igrejas. Pelo contrário, se puder, manda fechar. Persegue, manda fechar. Irmão, que evangelho é esse? E vou encerrar aqui agora. Certa feita, se fosse assim, Senhor, tem gente batizando o teu nome. Ele falou assim: quem não é por mim, quem não é contra mim, é por mim. Deixa lá. Deixa quieto. Se está pregando em meu nome, deixa ele quietinho lá. Ele não pode ir contra. Se ele for contra, ele é o anticristo. Então, quem é contra outra igreja que prega o evangelho é anticristo. Mas se prega a verdade, porque tem um falso e tem um verdadeiro. Se prega a verdade, é de Cristo. Agora, finalizando, existe ainda poucas igrejas que se unem. Existe ainda poucos pastores que se unem, mas são poucos. E muitas das vezes umas igrejas mais pobrezinhas, mais simples. Por quê? Porque geralmente são os mais simples que quer fazer. Os mais ricão, eu estou abastado igual Odisseia, não faz nada por ninguém. Mas que isso seja um despertamento para nós e para quem vai ouvir esse vídeo. Ajude, nem que seja com um abraço, com uma palavra, com uma oração. Se puder financeiramente, ajude de alguma forma. Mas é o meio de fazer a obra de Deus. Você quer fazer a obra de Deus? Ajude o necessitado. Faça por alguém, irmãos. Esses dias, eu presenciei no trabalho, uma moça entrou em contato que a mãe dela mora na casinha, me deu uma pena, deu vontade de chorar. A dona só recebe pouco, paga aluguel, tem alguns problemas ainda mentais, como remédio. E a casa da dona com infiltração, um monte de coisa. O cara ainda foi lá, cobrou R$100 para passar um cal na parede. Eu excomunguei ele, me perdoou, fez um miserável. E aí tinha que tirar uma planta, subir, limpar a caixa d'água. E a filha dela falou assim: quanto o senhor cobra para limpar a caixa d'água? Subir no telhado lá, ainda com cuidado, porque as vegas caíram. Limpar a caixa d'água e tirar uma baita de uma planta que nasceu na parede, que estava acumulando água, estava levando infiltração para dentro da casa dela. Eu falei: eu vou ver e te falo. Porque não dava para fazer sozinho. Cheguei no trabalho e falei: Priscilei, está acontecendo isso, tem como ser comigo de fazer uma boa ação lá, fazer de graça para ele? Tem na hora. Ele ligou eu, então vamos lá. Marcamos um dia, fomos lá de tarde, no trabalho um pouco mais cedo, fomos lá, botamos escada, subimos e tal, tirou a planta, limpamos, subi, mas tem até o vídeo para minha esposa. A caixa estava igual o lago de Javari, uma água toda preta, a gente limpou tudo, lavou, limpei. A dona não sabia como agradecer. Eu falei: não se preocupa não, porque eu estou fazendo para Deus. Quando dá para a gente fazer, a gente faz. Se não der para fazer, a gente vai procurar alguém que possa nos ajudar a fazer. Não é que você vai ser pouco, tem gente que pode se aproveitar. Você também tem que ser esperto. Mas você tem que ajudar aqueles que você verdadeiramente vê que precisa. Ela não pediu nada de graça, perguntou quanto eu cobrava. Ela queria pagar, mas eu vi que ela não tinha condições de pagar. Se tivesse condições, eu ia cobrar, meu trabalho. Se fosse uma pessoa que tem condições, eu ia cobrar, é meu trabalho. Eu trabalho nisso. Mas como não tinha, eu não vou cobrar. Porque Deus me abençoou lá na frente de outra forma. Então o evangelho de porta estreita é você estreitar a sua vida, seu comportamento, seu pensamento, e não se conformar com essas coisas que estão acontecendo por aí, irmãos. Os escândalos. Hoje, por exemplo, eu falei com a minha esposa: quanto mais, dona Maura, a pessoa faz coisa errada, mais ela é famosa. Sabia disso? Tem pastor aí que tem umas 20 mulheres na rua. Ele era todo escabalachado com um outro troço errado. Mas ele é um homem que todo mundo quer. Esse é de Deus. Ele olha, ele fala, ele revela. Não é o nosso Deus, é um Deus que tem minúsculo. Parece quanto mais errado, o errado virou certo e o certo está virando errado. Por isso, Romanos diz que, não sei se capítulo 12 ou 13, acho que é o 12: não vos conformeis com este mundo, mas renovai a sua mente. Não se conforme com as coisas desse mundo, porque esse mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno, ou seja, dorme, descansa e está no maligno. Não se conforme com o mundo, irmãos. Se entregue para Deus. Amém? Se você entrar
na porta estreita, você já está garantido a sua salvação. Jesus disse assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ele disse mais: muitos naquele dia irão me dizer Senhor, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, ressuscitamos os mortos, fizemos sinais, maravilhas. Ele falou assim: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Imagina, pastor, um pastor chegar lá e ele até voou da igreja, até voou, né? Você sabia que na África os bruxos voam? Sabia disso? Eles voam. Lá o negócio é pesado. O pastor, para fazer missão lá, tem que se consagrar. O pastor chegou até voando na igreja. Olha o pastor do poder de Deus, ó. E revelou a identidade CPF, gente vomitou câncer, botou a mão, o demônio caiu, cadeira e tal, e aquela coisa toda. E naquele meu dia vai estar de Deus, eu não te conheço não, apartar de mim, vai para o inferno, você é pecador iníquo. Como pode? Fiz tudo isso tão feio, não, mas você não é de mim. Você pode muito bem chegar na loja, chegar lá no Lava Jato, por um exemplo, no Lava Jato, e falar assim: aqui, irmãozinho, Douglas pediu para me lavar, você lavar meu carro aí, eu pago depois, o rapaz vai saber parar lá. Daqui a pouco chega o Douglas lá, lavei o carro do cara aí, eu sou menina. Irmão, te mandei, falou que você tinha mandado, e aí? O nome de Jesus é uma senha, quem usar ele acontece milagre, mas ele pode não ter mandado, porque ele vela pelo nome dele. E como tinha diante dele, filho, você fez o meu nome, mas você não é meu. O nome é meu, o nome foi honrado. Eu fiz o que citou o meu nome, mas você não é meu. Você está entendendo? É isso, irmãos. É só para você entender. Existem várias Manuelas, mas não é todas que é a filha do pastor Júnior. Tem outras Tábitas, mas não é todas que é minha filha. No meio delas chama Tábita e elas vão responder, mas uma só é a minha filha. Uma tem a minha identidade, as outras não. Você pode usar o nome de Jesus, todos podem usar. Impulso, matador, traficante, te expulsa o nome de Jesus, o demônio pode sair, mas aquele cara não é de Jesus. Está usando o nome, está usando a senha, mas não tem autoridade dada por quem é o dono da senha. Quem tem nome tem tudo, meu irmão. Quem tem nome tem moral. E você chega no lugar e fala um nome, tem nome, você fala, a pessoa até tem mais pena, que fulano, já fica assim, né? Mas fulano nem está sabendo que você falou o nome dele, ou nem mandou você falar, mas a outra pessoa que escuta, respeita. A Bíblia diz que os demônios temem diante do nome de Jesus. Quando cita esse nome, eles param. Por quê? Porque esse nome tem poder. É dada toda a autoridade. O nome de Jesus está acima de todos os nomes, em cima de qualquer nome. Você notou que toda enfermidade tem um nome, tudo tem um nome, mas o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Guarda essa palavra no seu coração.